Transferência de calor, exercício 1.10 do Incropera, sétima edição, condução em coordenadas cartesianas. Compartimento refrigerado consiste numa cavidade cúbica com 2 metros em cada lado. Assumindo que o fundo esteja perfeitamente isolado, qual a mínima espessura de material isolante com condutividade térmica de 0,03 watts por metro Kelvin deve ser aplicado ao topo e lados do compartimento para que a perda de calor seja menor que 500 watts. Quando as temperaturas interna e externa da superfície forem menos 10 graus Celsius e 35 graus Celsius, respectivamente. Bom, o que ele está fazendo aqui é a seguinte situação. Eu tenho uma cavidade cúbica sobre uma superfície, então aqui eu tenho uma superfície, eu tenho uma cavidade cúbica com lados de 2 metros cada. Deixa eu fazer aqui reto aqui, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Bom, vou desenhar aqui, ó, 2 metros, uma cavidade cúbica, certo? Então aqui está a minha superfície. Esse meu desenho ficou mais ou menos, dá para entender aqui. Então, nós temos aqui uma cavidade cúbica. Aqui eu vou desenhar pontilhado aqui. Isso aqui, né? E aqui estamos sobre uma superfície e ele está considerando o quê? Que nessa superfície aqui ele está isolado. Logo, ele está perdendo calor por 5 faces, né? O cubo tem 6 faces, nesse caso ele está perdendo calor por cada uma dessas 5 faces aqui. E a gente vai fazer as seguintes considerações do modelo. O que a gente vai considerar? Eu vou considerar que cada face é uma parede plana e a condução que ele está perdendo calor por condução através da face, considerando a face como uma parede plana. Então eu vou considerar cada face da seguinte forma. Deixa eu fazer de preto aqui cada face. Cada face nós vamos considerar como sendo isso daqui, ó. Deixa eu fazer o chão aqui. Cada face vai ser uma parede plana. Eu vou considerar que ele está perdendo calor na direção unidimensional, um calor unidimensional em cada face. Esse vai ser o calor que ele está perdendo. Isso aqui é uma aproximação que nós vamos fazer. Então eu não vou considerar as perdas de calor, por exemplo, nessas quinas aqui, ó. Nessas quinas eu não vou considerar. Eu vou considerar cada face como sendo uma placa plana e o calor perpendicular aqui. Eu tenho aqui as diferenças de temperaturas, né? Ele me deu. Ele quer saber qual a mínima espessura do material isolante. Então eu quero saber isso aqui, né? Qual que é essa espessura aqui, que eu vou chamar de L, é o que ele quer saber. Ele me deu uma diferença de temperatura entre a face interna e externa, um ΔT de menos 10 e 35, ou seja, um ΔT de 45 graus Celsius. Esse é o ΔT. Então a gente vai fazer as seguintes hipóteses do nosso modelo. Primeiro, eu vou considerar uma condução unidimensional. Então, hipóteses, vou colocar aqui, ó. Hipóteses do nosso modelo. Hipóteses. Primeiro, eu vou considerar regime permanente. Como assim? Eu vou considerar que não há variação de temperatura, principalmente, ao longo do tempo. Né? Não há essa diferente temperatura não muda ao longo do tempo, minhas propriedades não mudam, a quantidade de calor que ele perde também não muda. Né? Então, esse aqui é regime permanente. Todas as derivadas temporais são nulas. Isso é considerar regime permanente. Vou considerar propriedades constantes. Propriedades constantes. Qual a propriedade? A condutividade, principalmente. Né? Vou desprezar radiação. Ele não me falou nada da perda de calor por radiação. E convecção também. Né? Na verdade, ele está perdendo calor aqui do lado externo, entre os fluidos, né, entre as paredes, ele vai estar trocando por convecção. Agora a gente vai preocupar aqui só na troca que está ocorrendo na parede em si. Então nós vamos considerar condução unidimensional na direção da parede, né, na direção da parede. Condução unidimensional em cada parede. Vai ficar melhor representado assim. Portanto, se eu estou considerando a condição unidimensional em cada parede, eu tenho uma quantidade de calor total
de 500 watts, eu vou considerar que em cada parede ele está perdendo quanto de calor? A quantidade de calor total que ele está perdendo é 500 watts, não é? Isso em 5 faces do meu cubo. Então, em cada parede, essa minha seta aqui ficou feia. Em cada parede, quanto que eu estou perdendo? Eu estou perdendo a quantidade de calor por face de 500 watts dividido pelo número de faces, 5. Então, em cada face, ele está perdendo 100 watts. Aqui, por face, né? 5 faces. Então, 100 watts por face. Cada face está perdendo 100 watts. Então, eu quero saber, no final das contas, considerando cada uma das faces, uma diferença de temperatura de 45, uma quantidade de calor máxima de 100 watts por face. Né? 100 watts por face. Então, na verdade, esse é o meu problema aqui. Ó. Acaba se resumindo, depois eu fazer as hipóteses simplificadoras, num problema simples de parede plana e aplicar a equação de Fourier. Né? A equação de Fourier, a taxa de calor, a equação de Fourier, a quantidade de calor é menos K vezes a área vezes o gradiente de temperatura. Para a coordenada aqui, vou considerar unidimensional, menos K vezes a área, vezes uma diferença de temperatura ao longo da espessura, que eu vou chamar de ΔX aqui, cada espessura. Ou L, né? Vamos chamar de L aqui, é a espessura que eu quero saber. Né? Então aqui, o ΔT, eu posso tirar esse sinal negativo, porque esse sinal aqui está só para representar que o meu fluxo de calor, ou a minha taxa de calor, é no sentido contrário ao gradiente de temperatura. Na verdade aqui, né, minha taxa de calor é no sentido contrário ao gradiente. Se eu considerar aqui uma diferença de temperatura, eu posso representar aqui, ó, que a quantidade de calor vai ser o K a uma diferença de temperatura pela espessura. Né? Então aqui eu consigo achar a espessura. Vai ser a condutividade vezes a área vezes a diferença de temperatura pela taxa de calor. E aqui eu estou considerando por face, não é? A condutividade, todos os dados que foram dados. Então a espessura vai ser quanto? A condutividade é do isolante, não é? 0,03 watts por metro Kelvin, vezes a área vai ser 2 ao quadrado, metros ao quadrado, cada face tem lados 2 metros, a diferença de temperatura eu vi que é de 45 graus Celsius ou Kelvin, né? Eu estou falando de uma diferença de temperatura, então tanto faz ser graus Celsius ou Kelvin, a diferença de temperatura é a mesma, e a taxa de calor eu vi que é de 100 watts para cada face. Né? Se a gente ver aqui as unidades, eu tenho que watt cortou com watt, Kelvin cortou com Kelvin e o metro cortou com o ao quadrado do metro. Eu vou ter uma espessura em metros, certo? Então aqui a espessura, fazendo as contas, vai ficar 0,054 metros, que dá igual a 5,4 centímetros ou 54 milímetros. Aqui a gente fez as aproximações importantes, né, considerando que cada face, a troca de calor em cada face é uma condução unidimensional. Eu não estou considerando também aqui, resistência de contato aqui seria só o isolante, né? Eu não tenho um contato entre um material aqui e o meu isolante, né? Eu estou considerando só a parte da troca de calor no isolante. Certo? E a principal consideração é essa da condução unidimensional em cada face. Eu não estou considerando essas perdas nas pontas, né? E aqui assim, eu estou considerando calor aqui, 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 aqui nessas direções, certo?